dá voz à sociedade. Estamos recebendo hoje na Rádio UNAERP a advogada e coordenadora da Comissão de Diversidade Sexual da OAB de Ribeirão Preto, Letícia Duarte Hernandes. Eu gostaria de parabenizar a iniciativa de vocês. E para isso eu trago aqui o ex-jogador, ex-atacante Paulo César Camassuti, jogou no Corinthians, no São Paulo e também em outras equipes fora do Brasil. O prazer é todo meu pelo convite. A Líria Machado é a estudante de cinema em Portugal e a Milena é a produtora audiovisual. Eu sou a Milena Maganin, sou formada em jornalismo também pela UNAERP. Rádio UNAERP. Experimente. Olá, você que acompanha a transmissão da Rádio UNAERP. Eu sou Isabelle Carlin e é um prazer ter a sua companhia nessa noite. Hoje, tem mais um episódio do projeto Memórias da Comunicação, que é ministrado e coordenado pelo professor e coordenador Geraldo José Santiago, na parte técnica Andrei Violante e Leonardo Rabelo. Os episódios estarão disponíveis no canal do YouTube da Rádio UNAERP. Hoje realizamos uma entrevista com o jornalista e radialista Lucinho Mendes. Lucinho atua no Grupo Tati e herdou a paixão pelo rádio de seus pais, Lúcio Mendes e Dulce Mendes. E é sobre isso que falaremos hoje. Lucinho vai compartilhar conosco a trajetória e a contribuição da sua família na história da rádio em Ribeirão Preto, incluindo detalhes sobre a passagem de seus pais pela PRA7, a primeira emissora de rádio do interior de São Paulo. Lucinho, muito boa noite para você, muito obrigada por ter topado participar aqui com a gente, é muito importante para nós, muito significativo. Isabelle, obrigado pelo convite, obrigado a todos e todas. E olha, para mim o prazer é meu, porque a gente chega num ponto da vida profissional em que você é abraçado o tempo todo pelas memórias, né? Sim. E eu tenho praticamente a vida toda de memórias, principalmente do rádio. Porque, como você disse, eu sou filho de radialistas, né? Os meus pais se conheceram dentro do estúdio na Rádio Nacional, no Rio de Janeiro. O meu tio foi o Silvério Neto, foi considerado o radialista do ano, do centenário de Ribeirão Preto, em 1956, Silvério Neto. Agora eu nem brinco mais, porque as pessoas até não, com tanta tecnologia hoje, parece um assunto fora de visão até. Mas eu costumava dizer que na minha casa poderia ter faltado arroz e feijão, comida, mas nunca faltou uma máquina de escrever e um microfone. Por conta dessa situação de ser filho de gente que trabalhou a vida inteira nisso. Embora, quando eu tinha lá meus 8, 9 anos, o meu pai, que já era um radialista, já até muito conhecido, minha mãe também, meu pai olhava para mim, apontava o dedo e falava, radialista nessa família acabou aqui, nós precisamos de um médico. Eu falava, vamos ver, né, o que vai acontecer no futuro. Só que ele me levava para a rádio todo dia. Então, aí eu falava, não vai ter jeito, né? Jeito. Então, a história está contada até por conta dessa paixão de família, né? Sim, com certeza. Bom, para me acompanhar nessa entrevista hoje, apresento para vocês as minhas parceiras aqui do projeto e estudantes de jornalismo. Érica Proença, Ana Laura Santana, Suzana Oliveira, Emanuele Ramos e Gabriela Rodrigues. Boa noite, meninas. Boa noite. E Lúcio, para começar a nossa entrevista, dar início, queria agradecer pela sua participação mais uma vez aqui na Rádio UNAERP e dizer que é muito significativo para nós e para a nova geração de comunicadores resgatar essas memórias que é tão importante para a história do rádio e principalmente para a história de Ribeirão Preto. E vamos começar, já que você falou um pouquinho sobre como seus pais se conheceram. Conta um pouquinho essa história pra gente, como foi. Tá, foi assim, meu pai, ele antes de começar a ser um profissional de rádio, ele teve outros empregos, quando ele era bem jovem, trabalhou como telegrafista numa companhia
de uma ferrovia, a Mugiana, que era antiga aqui, na região toda, uma das primeiras. E meu tio, o Silvério, que era 4 anos, são 2 irmãos, ele já era, assim, uma pessoa que tinha essa vontade de trabalhar em rádio, em comunicação, e ele começou a procurar locais para trabalhar, né? Naquela época eram poucas as situações em que você tinha como ser um profissional de rádio na imprensa, e aí ele conseguiu ser diretor artístico de uma rádio em São Joaquim da Barra, embora o meu pai nasceu em Ribeirão Preto, mas o meu tio nasceu em Rifaina, que, aliás, um hiatozinho, a minha família fundou Rifaina. Tem até o livro, a Árvore Genealógica, contando toda a história e tal. Não eram boas pessoas, porque na época você montava uma cidade meio na bala, entendeu? Mas, seja como for, é a história da família. E aí o meu tio foi para São Joaquim, dirigiu uma rádio lá, conhecer como funcionava e começou a trabalhar. E ele acabou um dia falando pro meu pai, você não quer tentar trabalhar lá? E ele foi. E ele fazia locução de comercial, tipo assim, naquela época, fulano de tal tá vendendo galinha em tal lugar, tal, que era a rádio de uma cidadezinha pequenininha na época. Um dia faltou um locutor para fazer programa de estúdio mesmo, tal, e ele começou. Só que o meu pai, ele sempre pensou que o que ele tinha que fazer em rádio era ser locutor esportivo. E na primeira oportunidade que teve, ele já, tipo assim, nasceu para aquilo. E já começou praticamente uma carreira já em cidades maiores. Ele voltou para Ribeirão Preto, já começou a trabalhar em Ribeirão. E nessa época, meu tio foi contratado pela Rádio Nacional no Rio de Janeiro, que era a Globo da época, não tinha TV. No final da década de 40, começo da década de 50. E o meu tio foi para lá para assumir a direção artística da Rádio Nacional no Rio de Janeiro. Meu pai ficou aqui, trabalhando aqui em Ribeirão. O meu tio vai, e tinha uma rede, né? Tinha 2 redes na época, uma rádio verde e amarela e tal, que eram as rádios que eram chamadas emissoras coligadas. Estou fazendo um pouco de confusão, mas era isso. Uhum. As emissoras coligadas que era tipo de uma network hoje, só que era cada rádio na sua cidade e tal, que faziam parte de uma administração única. E o meu tio precisou ir para Uberaba, aqui em Minas Gerais, porque tinha uma rádio lá, a Rádio Independente, a Rádio Clube de Uberaba, para acertar detalhes da programação. Então, chegou lá, ele conheceu a minha mãe, o meu tio, que era radioatriz. Desde novinha, ela começou como radioatriz lá em Uberaba e tal, e ela era uma artista. E o meu tio ficou impressionado com o talento dela e falou: você quer trabalhar no Rio de Janeiro? Ela tinha um tio que morava no Morro do Estácio, lá no Rio de Janeiro. Ela falou: acho que dá certo, meu tio mesmo, irmão da mãe dela e tal. Eu vou. E foi. Só que ela não foi logo na sequência, ela foi daí um tempo. Nesse período, o meu tio levou meu pai para ser locutor lá na Rádio Nacional, da equipe do Oduvaldo Cosi, que é da época, o João Gilberto, que vai vir aqui, né? Fiquei sabendo agora. Ele vai vir hoje. O João Gilberto sabe disso que eu estou falando. O Oduvaldo Cosi era o Galvão Bueno da época. Tá? E meu pai foi contratado para ser um dos locutores da equipe, que era a principal equipe de rádio do Brasil. Assim, o cara que fazia pouco tempo que estava em rádio em Ribeirão, que era o caso do meu pai, como locutor, já daí a pouco você está trabalhando na maior rádio do país. E aí, um dia, meu pai já estava lá, chega minha mãe. E aí, conta a história da família, que a hora que a minha mãe viu meu pai, e meu pai viu minha mãe, deu aquele estalo estrela. Amor à primeira vista. Deu match. Deu match hoje, né? Tinder armado ali na hora. E aí, mas aí tem um detalhe que eu vou contar agora, que é meio segredo de família, mas fica assim, nessa época meu tio estava separando da mulher dele. E segundo, ninguém na família nunca falou isso, foi isso mesmo de fato. Aquela história que você ouvia e tal. Meu tio teria apaixonado pela minha mãe. Mas quando ele viu que rolou esse match do meu pai com a minha mãe, visível. Ele se ficou na dele, tanto que depois ele casou de novo e tal. Bom, e foi isso. Eles se conheceram em junho de 1955. Em dezembro, dia 31 de dezembro de 55, eles casaram.
E logo em seguida, daí 1 ano e meio, mais ou menos, ela ficou grávida, né? Foi quando eu nasci. Eles estavam no Rio de Janeiro nessa época, só que culpa minha, né? Como um bebê tem culpa, mas eu não me adaptei ao Rio de Janeiro. Não gostou, Não gostou passava do muito solo mal e carioca. foi um negócio preocupante e tal. E aí minha mãe já meio desesperada, meu pai também, falou, podia ir para Uberaba, vou voltar para Ribeirão. Resolveu de voltar para Ribeirão. E aí a história aconteceu, basicamente. Se bem que teve uma época que meu pai foi... Eu morei em Santos, porque meu pai foi diretor de uma rádio lá, morei em Rio Preto, país da minha infância. Mas essa história começou assim, de duas pessoas que se conheceram exatamente dentro de um estúdio de rádio. Foi a história do casal, eu sempre falava ao contrário, Lúcio e Dulce, mas eu acho mais legal começar a falar Dulce e Lúcio, porque, sou suspeito, mas eram duas figuras assim, completamente diferentes. Mas cada um tinha seu jeito, que era uma coisa assim, impressionante. Tem gente que eu encontro, que é da época da geração do meu pai, que encontra comigo na rua e começa a falar do meu pai, os olhos ficam marejados, entendeu? Meu pai era uma pessoa que... É complicado falar assim, mas ele era bem diferente no trato com todo mundo, sabe? Era uma pessoa assim... Ele parecia um hamsterzinho. Ele era muito, muito ajeitado para tratar as pessoas. Tá? Além do que, isso entra num outro viés, que é o fato de que tanto ele, tanto meu pai quanto minha mãe, desenvolveram mediunidades. Tá? Então, eles eram espíritas kardecistas. Meu pai foi presidente de centro aqui em Ribeirão Preto. Bacana. E isso também faz parte da personalidade de forma definitiva, né? Quando a pessoa tem essa coisa com a espiritualidade. Eu sempre digo, não importa o que te leva a um poder maior, a Deus, mas se te levou, agradeça, porque isso faz uma diferença na sua vida, isso tenho certeza. Tanto que a minha mulher é diretora de evangelização de um centro aqui em Ribeirão Preto, lá na Vila Tibério. Então fui criado também nesse meio espírita, kardecista, e meu pai tinha umas coisas assim de mediunidade, 7 mediunidades. Ele estava internado lá na Beneficência, numa quinta-feira, com 75 anos. Eu estava no quarto com ele essa noite. Eu acordei, ele estava rindo. Falei, pai, tá rindo? O que aconteceu? Os amigos que nos precederam estão aqui conversando comigo. Falei, acho que o pai está sonhando e tal. Falei, se eu quero uma água? Não, estou de boa. Tal. Finalzinho da manhã, ele falou assim para mim, isso uma quinta. Vai preparando e tal, que domingo eu vou fazer a passagem. Falei, pai, eu posso sair agora na rua aqui, na frente da Beneficência, atropelado de primeiro e tal, né? Pode, mas não vai. E eu vou fazer a passagem no domingo. E, de fato, no domingo, 6 horas da tarde, a gente fala desencarnou. Nossa. Tem pouca gente sabe dessa história. Uma coisa que eu contei agora é que praticamente sua família sabia disso. Mas parece que sente, né? Sabia. Eles sentem. Ele sabia. Eu estou colocando isso porque... Quando a pessoa tem mediunidade, a pessoa sabe, né? Sabe, porque eu vivi isso, né? Então não adianta eu falar, não vou falar sobre isso. Minha mulher de vez em quando fala, mas as pessoas às vezes não vão entender, acreditar. Eu não estou mais pensando nisso, estou pensando no que aconteceu. Sim, na história dele, né? Claro. Ele era assim, E aliás, o repórter conta do que aconteceu. Sim, e não cabe... a vida inteira, né? Sim, e não cabe entender e acreditar, né? Foi o que ele viveu e vale ser contado. Porque foi assim, na quinta o cara fala, domingo eu vou embora. E domingo ele foi. Eu acho isso muito legal. E, acho que o público também fica interessado em saber essas coisas. Ainda mais que você falou que são coisas inéditas, assim. Sim. Eu acho muito interessante. Só coisa que estava no seio da família, né? A gente nunca comentou isso fora, tal. Até de respeito às outras pessoas, às opiniões e tudo mais. Mas eu sempre tive amizade com todo mundo também. De família isso. Eu sou amigo de todo mundo. Gosto de todo mundo, assim, no sentido religioso. Eu também sou assim. Eu sempre digo, quando falo, a pessoa é crente, é de Umbanda, eu falo, qualquer lugar é melhor que estar no boteco. Então, tá ótimo. Sim. Até, tem boteco até legal de ir, né? Eu sou uma pessoa que conta muita história de boteco em Ribeirão, porque você não tem praia, pra onde você vai? Boteco. Vai tomar um chopp. Ainda mais aqui, né? Então... Eu tomei um chopp de Ribeirão, vocês acho que não vão tomar, não, porque esse chopp não é mais daqui, né? Não é mais da água de Ribeirão, que é quase uma água mineral, né?
O Chopp agora veio de fora, né? E nem vou falar porque o pessoal tudo são meus amigos, mas o Chopp é diferente, não é mais aquele. Sei qual que é. É diferente. Eu acho que eu sei qual que é. A minha avó também gosta desse. É diferente. O Chopp de Ribeirão, a água de Ribeirão para fazer qualquer bebida. Tanto que hoje tem 700 cervejarias artesanais na cidade, né? Voltando ao assunto do seu pai, né? Uhum. O nome de batismo dele é Olívio Silvério Filho. De onde surgiu esse nome artístico para Lúcio Mendes? Então, essa é mais uma daquelas histórias, assim, explicáveis, né? Porque foi o seguinte, quando ele foi trabalhar em rádio, o meu tio, que o levou, o nome de batismo era Antônio Silvério, Antônio das Dores Silvério. Meu tio falou, com esse nome eu não vou trabalhar em rádio nunca. E ele mudou para Silvério Neto. Quando meu pai começou a trabalhar em rádio, meu tio falou, olha, Olívio Silvério não dá certo para nome de locutor e tal, enfim. Vamos pensar num nome para você. Nessa época tinha um cantor no Brasil que fazia um monte de sucesso, que era um cantor chamado Lúcio Alves. Famoso na época, né? Seria equivalente hoje a... Hoje está muito difícil fazer equivalência, mas sei lá, qual que é o maior cantor do Brasil? Né? Luan Santana. Gustavo Lima. Não, Luan Santana. Eu não sei dizer. Bom, é por aí. Não, tipo assim, era o cara. E aí meu pai pegou Lúcio, do nome dele, e aí tinha que escolher um sobrenome. E do nada meu pai pensou em Mendes. Acontece que a minha mãe nasceu Dulce Mendes Ferreira Silvério. Nossa. Tava escrito nas estrelas, né? Não, era o destino, era o passeio. É o destino. E aí, cara, quando ele começou, virou Lúcio Mendes e tal, e quando ele foi pro Rio, conheceu minha mãe, ela já era Dulce Mendes. Tanto que quando eu nasci, eu sou, de fato, o Lúcio Mendes, porque eu sou Lúcio Lívio Mendes, que puseram o nome do meu pai, artístico. E, aliás, essa história da família é muito curiosa, porque o meu sobrenome, meu último sobrenome é Silvério. Mas não era para ser. Porque o meu avô, o pai do meu pai, tinha uma encrenca com o pai dele, que seria meu bisavô, que o sobrenome era Guimarães. Acho que até negócio da Chapada lá, tá? Que o povo veio de lá, os meus bisavós. Mas o meu avô, ele chamava Olívio Silvério Guimarães. Quando os filhos nasceram, que é meu tio e meu pai, ele tirou o Guimarães e ficou Silvério. Então meu sobrenome seria... Não Lúcio Lívio Mendes Silvério, normal seria Lúcio Lívio Mendes Guimarães, né? Mas é uma história só de cartório, né? Coisa de... Lúcio, você comentou, né, um pouco da história do seu pai, do começo dele na rádio em São Joaquim da Barra. Você pode contar um pouco melhor como que foi o começo dele na rádio, o que ele fazia, o ano que ele começou? Foi no final da década de 40, não tenho uma precisão, mas seria lá por volta de 1948. Que meu pai nasceu em 29 de maio de 1928. Estaria com 21 anos. Tá? Quase na década, já no começo da década de 50. Ele não tinha experiência de rádio, mas ele tinha um talento natural. Né? Então, quando ele foi para lá, outra coisa, as pessoas, como hoje, né, vocês, no curso de jornalismo, vocês estão estudando e observando quem trabalha já, né, nas networks da vida. Tá? Então, se pensa no estilo daquilo que tem a ver contigo. Sim. E é o que ele sempre dizia. Eu cheguei lá, eu já tinha uma ideia pré-concebida do que como eu ia fazer. Uma coisa que mudou bastante, na minha geração ainda tinha bastante disso. O Gil, né, professor de vocês, sabe do que eu estou falando. A gente não usava nenhum tipo de artifício de linguagem, porque não era legal, não era educado fazer isso. Então a gente procurava o máximo que podia trabalhar no vernáculo. Então era como né? Hoje a gente tem uma linguagem que é uma linguagem que extrapolou a linguagem falada propriamente dita, que é a linguagem da tecnologia. Então, se você não entender o que está se falando com relação ao que tem num celular, você está completamente desfocado. Na nossa época, não. Erros na hora de você... Isso meu pai aprendeu trabalhando e falava na minha cabeça o dia inteiro. Tem erros que você, como profissional de rádio, não pode cometer nunca, em termos da língua portuguesa, né? Não existe houveram, né? Mas você escuta isso o tempo todo, né? Toda hora tem esse é um deles, né? Para citar um, que é o que mais, assim,
E eu casei com uma professora que formou em biologia, mas ela é professora de letras também. Em casa, casado de novo, eu era corrigido o tempo todo. Então, essa é uma preocupação, assim, que não adianta falar que as coisas são iguais, não são. Mas você não vai ver numa Globo, uma hora ou outra, numa brincadeirinha tal, a pessoa usar desse tipo de situação. E ele aprendeu isso logo, e como ele tinha uma voz muito potente, casou. Então ele virou um locutor praticamente da noite pro dia. E tanto que ele não ficou mesmo muito tempo lá em São Joaquim. Tanto logo que ele já veio para Ribeirão, e logo em seguida teve essa passagem de rito aí, que ele já foi pro Rio de Janeiro, que era uma coisa que podia ter dado certo ou não, porque ele era um cara novinho aqui do interior. Mas chegou lá, segundo mesmo meu tio falava, tal, era como se ele sempre tivesse trabalhado na Rádio Nacional, sabe? Tranquilo, uma locução. Ele tinha uma locução muito limpa. Curiosamente, eu nunca trabalhei com ele, porque eu fui repórter esportivo 25 anos. Eu trabalhei com os grandes nomes do rádio de Ribeirão, todos eles aqui, que eu considero. Tipo, eu trabalhei numa equipe que o Datena era narrador, aqui em Ribeirão, o Zé Luiz. E aliás, como locutor de rádio, de futebol, ele não é dos melhores. Que não é o jeitão dele. O negócio dele é a TV. Mas eu trabalhei com o Elton Pimenta, com o César Bruno, que eram locutores de padrão nacional. Gente que podia ter ido embora de Ribeirão, não foi porque não quis, que gostava de morar aqui e tudo mais. Mas grandes locutores. E aí meu pai, lá na Rádio Nacional, ele virou uma pessoa da equipe, assim, da noite pro dia, e não teve problema algum. E minha mãe tinha aquela coisa de ser a atriz falando, né? Então ela era atriz de rádio, que tinha que carregar muito mais emoção na voz do que em qualquer situação, né? Vocês já ouviram alguma vez uma radionovela? Nunca. Tem bastante no YouTube, eu acho legal, sabe por quê? Alguém aqui tinha avó que contava história? Sim. Sempre. São lembranças maravilhosas, né? Sim. Esse é o detalhe de você ter a voz e a imaginação trabalhando. Porque quando você está vendo, você está com metade do problema resolvido já, né? Então já está tudo ali, né? na interpretação do... E essa é a paixão do rádio. Porque tem muita gente de uns tempos para cá, 20 anos para cá, a rádio vai morrer, tá? Estou ouvindo falar isso. Não vai por conta de uma coisa só. Como que você liquida da noite pro dia com uma paixão? Até hoje, todo mundo hoje não escuta rádio, escuta, né? Escuta Spotify, tal, tudo mais. Mas o rádio, ele te dá, por exemplo, tem gente aqui trabalhando em frequência modulada agora, de rádios que vieram para cá. Não é a curiosidade? O que está acontecendo naquele momento, naquele determinada emissora? Então, isso não se perdeu, pelo menos na minha concepção. E ele acabou sendo, então, considerado até um dos melhores radialistas de Ribeirão Preto na sua geração, por conta de ser um locutor vamos dizer assim, primeiro, o locutor de rádio, principalmente de esporte, ele narrou todo tipo de esporte. Tem que ser a pessoa que está vendo e falando, pensando na pessoa que está em casa ouvindo. Sim. Se ela está entendendo, é aquela história que ele falou assim, quando eu falo, eu fico pensando assim, se eu estivesse em casa, eu estaria entendendo? Sim. Essa era a colocação. Lúcio, e nessa trajetória, por quais outras emissoras o seu pai já passou? Bom, aqui em Ribeirão ele trabalhou em todas mais de uma vez. Na PR7, por exemplo, a Clube, ele trabalhou 3 vezes. Trabalhou em rádio de São Paulo, do Rio, da Tupi, difusora, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Rádio Nacional. Trabalhou em rádios de Uberaba, de Santos, Rio Preto. Mas, para focar em Ribeirão, todas de Ribeirão, todas as AMs. Acho que não teve experiência com frequência modulada, não me lembro. Não, teve sim. Ele narrou alguns jogos pela Líder FM, que era uma FM que tinha aqui na época. E... me permita, eu fui fazer uma transmissão de jogo de futebol off-tube, né, quando começou essa história de off-tube, de um jogo do Botafogo, na casa de um amigo meu, que é um jornalista,
Ele narrando, não lembro quem que era o Paulinho Garrefe, não sei, alguém que estava comentando e tal. E o Schubert Persini, que é uma figuraça. Eu costumo dizer que é um filósofo contemporâneo. E tem uma cena em que eu estou falando de uma situação no campo e o cachorro do dono da casa começa a latir. Era um cachorro grande, porque era um policial. Bem alto. E aí você tá dentro da casa do cara, falando como se estivesse dentro de um campo de futebol, né? Para falar de uma cena do jogo ali, de um lance. Nisso aparece um policial militar segurando um cachorro da cena, da tela. O locutor vira e fala, que era o Schubert, fala assim: ô Lucinho, sai de perto do cachorro aí, você vai acabar com uma mordida. Isso virou história em Ribeirão. Mas voltando, né, foi dentro dessa condição de todas as rádios, todas de Ribeirão e muitas fora de Ribeirão. E dentro dessas emissoras, quais foram as que fizeram mais sucesso? Quais foram os principais programas? Olha, durante muito tempo, até na década de 60, Ribeirão tinha 2 rádios, né? Que era a PR7, que está fazendo 100 anos agora. Sim. Os meninos aos pisanos vão me perdoar a indiscrição, mas eu vou falar. Eles podiam ter esperado, né? Para transformar a PR7 em FM depois do centenário, né? Mas tudo bem, virou frequência modulada. Que é a iniciativa de um dos maiores empresários da história da radiofonia, de comunicação do Brasil, que era o seu José da Silva Bueno, que construiu a PR7 em 1924. Só que antes disso, um pouquinho depois, agora a memória deu uma falhada, ele já tinha inaugurado uma rádio em Franca, que é a Rádio Hertz de Franca, que é a primeira ou é a segunda, mas assim, uma juntinho da outra. Sim. Então ele seria o Roberto Marinho da época, vamos dizer assim, o seu José da Silva Bueno. Tanto que o Museu da Imagem do Som de Ribeirão recebe o nome dele, merecidamente. É um empresário de visão extraordinária. E até praticamente no final da década de 50, só tinham 2 emissoras em Ribeirão, que era a PR7, que está fazendo 70 anos, 100 anos, e a 79, que é a Rádio Ribeirão Preto, que esse ano faz 70. Então, se você trabalhasse numa dessas duas, você estava no veículo mais importante. E radiofonia em Ribeirão sempre foi muito forte, né? Se traduzir isso em política, então nem se fala, né? Quantos vereadores de montão, prefeitos, né, de Ribeirão, tal, que saíram da radiofonia. Entendi. Bom, o seu pai ele foi um notável radialista, a gente está vendo aqui na história dele, e ele criou a expressão Come Fogo, né? Qual que é a história dessa expressão? Foi em 1954. O Botafogo já estava disputando a chamada primeira divisão da época, né? Um clube já bastante, vamos dizer assim, com uma trajetória. E o comercial tinha parado na década de 20, onde é a Recreativa hoje, o clube recreativo ali na 9 de julho, que era a sede do comercial. Tanto que se você olhar para o distintivo da Recreativa, ele é praticamente o mesmo do comercial. Vocês já repararam isso? Sim. Que o símbolo da Recreativa é praticamente o mesmo do comercial. Bom, enfim, o comercial parou. E aí vem os mal influencers, né? Os mal influencers. São botafoguenses, né? Eu vou citar um aqui, que eu sempre digo, eu trabalhei 25 anos como repórter esportivo, eu cansei de ver isso. Onde tem muita disputa de torcida, normalmente, no estado de São Paulo, vai colocar assim, principalmente com o Corinthians, que eu fiz jogos em todos os estádios de São Paulo, todos os estádios de São Paulo. Aliás, eu conheci o Brasil graças ao rádio, trabalhando como repórter. Quando os times de Ribeirão disputavam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Inclusive até o próprio comercial, uma época. Eu vou atropelando, né? Mas é assim, sempre fiz isso. O fato é que nós, por exemplo, só tem 2 torcidas de verdade. Tem a que torce contra e a que torce a favor. Sim. Então, o comercial parou e quando ele voltou, segundo as más influencers, foram diretores do Botafogo que se desentenderam com parte da diretoria, deixaram o Botafogo e reativaram o comercial. Essa é a história. Os comercialistas não vão ficar bravos, mas essa história é essa mesmo. O fato é que aí nós teríamos então a volta do comercial e ia disputar um jogo já na divisão com o Botafogo. Eu estava chegando nessa divisão. E esse jogo foi em dezembro de 1954, se eu não me engano foi dia 19. E aqui em Ribeirão tinha um jornal, na época Ribeirão tinha 7 jornais. Sim. Tinha um jornal que só fazia esporte, chamado Diário da Manhã Esportivo. E meu pai era um dos cronistas. E aí
uma semana antes do jogo, que ia ter entre os dois times de Ribeirão, ele escreveu a crônica, teremos então um jogo entre Botafogo e Comercial, tal, um verdadeiro come-fogo. E aí pegou. Chegou uma época que tinha uma revista chamada Placar, já ouviram falar nela? Já ouvi falar. Que nominou os clássicos mais conhecidos do futebol brasileiro. Então era Fla-Flu, o Derby, né, que é Corinthians e Palmeiras. Tá? O Come-Fogo era o 5º ou 6º nome mais lembrado. Caramba. Bacana. Olha. E aí, ainda falando sobre o Come Fogo, né? Qual é a história por trás da foto dele entregando o troféu Come Fogo pro Dorival? Cadê a foto, Léo? Então a história é mais recente. Isso aí foi um pouquinho antes dele falecer. Foi o seguinte, o Dorival, quando ele jogou futebol, ele começou lá em Araraquara, que ele é sobrinho do Dudu, que foi um grande volante do Palmeiras, tal. Os palmeirenses lembram. Palmeirenses que nunca viram, sabem que o Dudu e o Ademir formaram o meio de campo um dos mais famosos da história do futebol brasileiro. E o Dorival é sobrinho dele. E eu vi o Dorival jogar, claro, trabalhei em jogos dele e tal. E era um excelente jogador, não era uma sumidade, mas era um jogador. Jogou no Palmeiras, jogou em times grandes. Aí no final de carreira, ele começou a jogar em times menores assim, de projeção, como Palmeiras e tal. E ele jogou aqui em Ribeirão Preto. E aí teve um Come-Fogo, em termos de evento, que era uma disputa de um troféu, o troféu Come-Fogo, entre o Comercial e o Botafogo ganhou. E o Dorival Júnior era o capitão do Botafogo. Então essa foto é meu pai entregando o troféu para ele pela conquista do Botafogo. Nessa foto aparecem o Alba, Luiz Cláudio Alba, que está aqui no começo, na frente da foto, de azul, e lá no fundo está um outro repórter, o Charles Evangelista. Nesse dia que aconteceu, esse jogo foi no Santa Cruz, aqui em Ribeirão Preto. E aí meu pai foi convidado, né, homenageado, para entregar o troféu pro Júnior. Ai, que bacana. Que massa. E é uma foto muito emblemática, né? Sim. Porque hoje o Dorival é o técnico da seleção, né? A gente já tem. E ele é um cara, assim, né, muito jeitoso, né, para tratar, muito educado. Ele é bem humilde mesmo. Bem humilde, né? Aquela história, até quem não era, que jogava contra ele, por exemplo, agora recente, na época do São Paulo, ficava assim, né? Tomara que o São Paulo ganhe, né? Porque é por causa do Dorival. Tal, Sim, exatamente. Ele é muito legal, né? Tal, coisa desse tipo, né? Agora, por exemplo, não dá para torcer para um time que tem o Vitor Pereira como treinador, né? A gente sofreu, nossa senhora. Bom, Lucinha, a gente já falou bastante sobre seu pai, né? Agora a gente quer saber um pouco sobre a sua mãe. Como que foi o começo da sua mãe no rádio? Você pode falar um pouco pra gente sobre isso? Bom, minha mãe, ela nasceu em Sacramento, né, em Minas Gerais. Mas ela perdeu a mãe quando ela tinha 7 anos de idade e 2 irmãos menores. Então, minha mãe praticamente foi quem criou meus tios. Uma tia, a tia Dirce, e meu tio Sherlock, que era o caçula. E ela foi levada para Uberaba para ser criada pela avó dela. Mas ela era uma pessoa, assim, extrovertida e muito curiosa. E na época, as atrizes de rádio, as radioatrizes, era o sonho de toda menina, de um dia fazer aquilo. E como ela tinha um talento natural, tal, ela começou a ir. Minha tia começou a levar, a tia dela, minha tia-avó, começou a levá-la para os estúdios de programa de rádio lá em Uberaba, da Rádio Clube, inclusive, e apresentando ela para o pessoal, tal. E um dia alguém falou: olha, vai precisar de uma radioatriz mirim aqui, você não pode fazer um teste, uma coisa desse tipo. E ela foi. E gostaram muito e ela começou a fazer radionovela. E aí, de repente, ela estava lá no Rio de Janeiro, trabalhando na Rádio Nacional, porque o meu tio teve um Uberaba e levou ela para o Rio. Mas ela trabalhou aqui em Ribeirão, em todas as rádios. Eu acho que ela só não trabalhou, não tenho muita certeza disso, não tenho certeza, na PRS7. Nas outras todas ela trabalhou. Certeza. Trabalhou em rádios aqui da região, tal. Ela tinha um programa na Rádio Cultura que tinha uma audiência que era Eu e o Rei, que era um programa que só tocava música do Roberto Carlos. Que foi um dos últimos programas que ela fez. Sim. E aliás, eu vou dar uma sugestão. Querem ouvir a voz da minha mãe e do meu pai? Tá fácil. A gente ouviu. Vocês ouviram? A gente ouviu. Lá no Miss. No Miss. É aquilo lá.
É a voz da dona Dulce. E você tem uma noção do ano em que ela começou a se envolver com rádio? Você falou que foi bem jovem, assim. Foi. Por exemplo, eu falei, meu pai nasceu em 28, minha mãe nasceu em 30. 1930. Foi no final da década de 40, começo de 50 também. Mesmo, porque ela começou muito mesma época novinha. que seu pai, então. Porque ela começou em rádio em Uberaba, ela tinha 15 para 16 anos. Bem novinha mesmo. A diferença de idade dos dois era... 2 anos. 2 anos, Ele nasceu em 28, ela em 30. Era pra ser. Então. Era o destino. Ele falou, nasceu em 28 e 30. Eu nem me toquei que era disso que ele tava falando. É interessante, né? Porque a coisa que, assim, que eu sempre achei muito legal foi o fato de escolher Lúcio Mendes e depois conhecer a Dulce Mendes. Sim, é verdade. Lúcio, sua mãe foi uma das primeiras mulheres radialistas aqui de Ribeirão Preto. Você lembra quais foram as outras comunicadoras que levantou depois dela? Olha, tem uma outra coisa. Você sabia que teve uma emissora de TV em Ribeirão na década de 60? Não sabia. Foi a primeira retransmissora do Brasil, de interior, de Brasil. Qual era o nome? Era a TV Tupi. Ela ficava no Mosteiro de São Bento. Sabe ali o Mosteiro de São Bento? Onde tem a Casa da Cultura? Sim. Não tem a Casa do Rádio Amador ali e tal. Funcionava lá. E o estúdio ficava na rua São Sebastião, no edifício Bradesco, no último andar. João Gilberto vai lembrar disso. E a minha mãe era apresentadora. Ela fazia um programa, meu pai também. Eu tenho fotos dos dois apresentando um programa de televisão em Ribeirão, começo da década de 60, que era essa retransmissora. Tinha 2 horas ou 3 horas de programação local, como é a própria PTV hoje, né? Tem a grade, né? Mas tem as inserções locais. E a minha mãe apresentava um programa infantil que era da história do coelhinho que ia pra toca lá, sabe? Até hoje tem programa que faz isso lá. O coelhinho vai escolher uma toca lá, uma casinha e dar um prêmio pra criança que tá do lado e tal. E meu pai apresentava, acho que era esporte também, noticiário normal e tal. E até tem uma menina que fez jornalismo aqui na UNEP, aliás, os 2 meninos, os 2 jornalistas, que escreveram um livro sobre isso. Não foi um livro, foi um TCC que virou livro, que é contando a história da TV Tupi em Ribeirão, que eu acho legal vocês darem, né? Como que a menina chama? Ela não está morando em Ribeirão agora, até ela me mandou os livros na época, mas eu vou passar para a Isabelle, que agora é o meu contato, né? E ela, pode passar, eu distribuo. Distribui para vocês. E nessa trajetória, quais foram as emissoras mais marcantes da história, né, da trajetória da sua mãe? As principais, assim. A Rádio Nacional, né, no Rio de Janeiro. Depois ela trabalhou em São Paulo também, uma época, se eu não me engano, acho que foi na Rádio Tupi também. E aqui em Ribeirão, né, a boa parte da história dela foi na 79 na Cultura, nas principais rádios de Ribeirão. Eu diria que foram essas 2 rádios que onde ela teve uma trajetória assim, mais longa na sua carreira. Qual o horário, qual emissora, assim, que a sua mãe passava? Você tem uma noção, assim, pra falar pra gente? Matutinos, como eu costumava dizer antigamente, né? Acho que vocês não sabem o que é isso, né? Matutinos, né? É os programas do dia, né? E ela apresenta... Normalmente o programa era final da manhã ou começo da tarde. Normalmente era assim. Porque normalmente à tarde já era esporte e tal, que era aquela grade normal de emissora de rádio. Então era final de manhã, período da manhã, começo do período da tarde, onde eu me lembro dos programas dela, programas que ela fazia, iam pro ar. Certo. Como você define a importância da contribuição da sua mãe na história da PRS7, que hoje completa 100 anos esse ano? Eu diria por Rádio de Ribeirão, porque ela é de uma geração de algumas locutoras, né, de radioatrizes, locutoras, que não era muito comum na época. Sim. Era um negócio bem fechado para a mulher, esse ambiente de comunicação, né? Tanto que, mesmo assim, as grandes expoentes, você ouve falar de poucas, Hebe Camargo, tal, né? É verdade. Então, eu considero um trabalho, assim, desbravador dessa... além da minha mãe, tinha... que trabalhou muito tempo na 79 também, até foi meu vizinho uma época. Nossa, eu não vou lembrar agora. Mas são poucas, a Neuzinha, que hoje mora em Sertãozinho, que tiveram mesmo uma trajetória, assim. As mulheres começaram a aparecer em emissoras de rádio, né, com o advento da frequência modulada. Né? Não no começo também só tinha gente de calça comprida, né? Só
Então, tá falando com o Gil aqui, a primeira equipe da Alvorada FM não tinha uma locutora, era tudo homem. E é engraçado, né, que chega até a ser inspirador para nós, porque nós estamos em todas mulheres aqui entrevistando você. No final da década de 90, né, o universo de comunicação mudou radicalmente, graças a Deus. Né? Com certeza, graças a Deus. Porque hoje eu tenho, assim, do pessoal mais jovem que trabalhou comigo, estagiários. 80% são meninas, são mulheres. Inclusive uma que trabalha aqui, né, a Tainá, tal, que sou fabulosa, Flavinha. Flavinha é locutora agora lá na Rádio Massa. De manhã, Flávia Tostes. E eu acho que é um ambiente que cada dia mais fica parecido com mulheres, inclusive, do que com os homens, mas é só uma impressão minha. Até porque os homens hoje que estão fazendo jornalismo pensam mais numa coisa bem midiática, tal, né? Então, sei, essa paixão acho que tem mais a ver com mulher hoje em dia. Como você falou pra gente, depois do casamento dos seus pais, vocês estavam morando lá no Rio. Quando sua mãe engravidou de você, como foi o processo dela continuar do rádio? Ela parou por um tempo e depois voltou, ou ela continuou com você lá? Então, pelo que eu disse, né, ela engravidou lá, morando no Rio. Eles casaram em 6 meses, estavam casados desde que conheceram. E um ano e meio depois ela engravidou. Ela continuou trabalhando, pelo que eu me lembro, pelo que eu sei. Até pouco antes do meu nascimento. Mas em seguida, eu comecei a dar muito problema de saúde, e ela acabou se afastando. Porque eu estava sozinha lá no Rio, praticamente, né, embora morasse com meu tio lá, meu tio avô, o tio dela. Mas todo mundo saía para trabalhar, tal, tinha uma vida normal. Então ela tinha que ficar cuidando de mim. Né? E isso realmente acabou atrapalhando a performance, a carreira dela lá no Rio de Janeiro. Aí voltou para Ribeirão. E até onde eu me lembro, até uns 7 anos, eu tive uns problemas de saúde assim que ela não tinha tempo para mais nada. Eu tinha asma, né? Quase morri 2 vezes. Tá? E aí já viu, né? Mãe que cuida, né? Sim. Foi um empecilho na carreira dela, mas ela não me culpava. Não, de jeito nenhum. E de todas essas histórias que você contou pra gente, quais momentos você acha que foi mais marcante da sua família na trajetória do rádio? Puxa vida, tem tanta coisa, né? Mas eu diria que o nome, a expressão Come Fogo marcou meu pai. Hoje meu pai tem uma escola com o nome dele aqui em Ribeirão. Minha mãe tem rua, né? Eu cheguei a ver quando eu tava pesquisando sobre. A minha mãe falava, eu não ligo. Meu pai falava, vixe, quando eu morrer vai ter rua, alguma coisa na minha homenagem. Aí vai estar assim no jornal. Fulano de tal matou, esquartejado na rua. E pior é que é verdade. Eu fui agora, recentemente, porque uma coisa que vocês vão passar por isso, normalmente, é natural isso. É que não existe uma coisa só. Às vezes existe assim, você vai virar uma que é daqui de São Joaquim, né? Ana Maria Braga. Você vai ser uma apresentadora de televisão. Sim. Mas ela já foi de tudo, inclusive. Ela já foi repórter e tal, tudo mais. Então, vocês sabem disso, né? Vocês já entram na faculdade. Antes de entrar na faculdade, vocês já sabem disso. Que não tem script pronto. Você vai ser aquilo que vai se apresentar. Né? Sim. Senão você não trabalha. Eu nunca pensei em ser repórter policial. Nunca. E nos últimos 10 anos da minha carreira, eu fui repórter policial. Aí você pergunta, você gostava de fazer isso? No começo eu detestava. Né? Mas aí você cria para você mesmo um desafio, cada dia de fazer melhor, tal, e você acaba tendo algumas pessoas que servem como parâmetro. Eu vou citar um aqui, o Luiz Fernando, que é o Luffy da Clube e tal. Que eu sei que também não gosta de fazer, mas alguém tem que fazer. E aí tem uma outra coisa curiosa. Você começa a ser mais conhecido, de ser reconhecido na rua, tudo mais, supermercado, farmácia, quando você faz reportagem policial. Porque o povo gosta disso, né? Então, não adianta falar que não. É o que mais dá audiência, né? Você vê, os programas da tarde na televisão, o da Atena mesmo, que você falou, né? Cidade Alerta. O Cidade Alerta e tal. É coisa do ser humano, é inerente do ser humano. Então, como eu disse, teve essa passagem do meu pai no Come Fogo, os programas da minha mãe que tinham muito sucesso. Quando eles tiveram, né, esse episódio profissional de fazer uma televisão no interior do Brasil, na década de 60, que eu estimulo vocês a conhecerem essa parte da história da comunicação em Ribeirão.
final de carreira, teve coisas assim muito emocionantes, né? O dia que meu pai despediu, falou, hoje é meu último dia trabalhando numa emissora de rádio, que foi lá em Sertãozinho, inclusive, na Rádio Educação e Cultura. Mas assim, tem tanta coisa, porque é uma dinâmica tão cheia de nuances, né? Toda hora está acontecendo uma coisa diferente. Não sei se vão me perguntar, mas vou contar já. Porque é o seguinte, uma das coisas mais impressionantes que aconteceu na minha carreira aconteceu há pouco tempo, e eu já com anos e anos de estrada, que foi a história do Prosegur lá, dos carros fortes. Sim. Até uma outra pessoa, bastante conhecida na cidade, fez uma live lá, ficou lá na avenida aqui do Junqueira com uma camisa do Super-Homem, fazendo uma live que deu 1 milhão de visualizações, mas ele foi impedido pelos policiais. Vocês estão lembrando dessa história? Sim. Vocês estão lembrados? Bem mais ou Você menos. lembra quando atacaram ali na Avenida Saudade, lá, os carros fortes lá da Prosegur? Ah, sim, lembro. Lembrou? Acho que eu lembro disso. Roubaram 2016 o lá. banco. Faz muito tempo, nem tem... Isso, sim. né? Tem um policial que morreu e tal. Nessa época eu estava na 79 no programa do Morandini cedo, na hora do Morandini. E aí eu estava em casa, morava na Caramuru, escutei, eu durmo muito pouco, eu sou insônia e tal. Gente, está acontecendo alguma coisa. Você ouviu lá da Caramuru? Meu Deus, olha só. E aí tem um repórter que agora não está em rádio, está numa missão religiosa, que é o Rodrigo, né? O Rodrigo, que era da CBN na época. Eu liguei para ele, falei, tá acontecendo alguma coisa. E ele morava até meio perto de lá. Ele falou, o quê? Aí ele escutou, falou, nossa, acabei de escutar tal. Bom, nisso, nos grupos de repórter, já tinha um WhatsApp na época, começou a rolar a conversa, tá acontecendo alguma coisa, tal. Eu peguei meu carro e fui embora. Como eu nasci nos Campos Elíseos, nasci na Rua da Liberdade, então se eu vou fazer aquele negócio que tá rolando no Instagram lá, eu sou de Ribeirão Preto e tal, né? Todo mundo tá fazendo isso. Né? Eu ia mostrar assim, ó, a placa, falei, nasci na rua com o nome mais bonito da cidade, que é a Rua da Liberdade. Embora a rua tenha 2 quarteirões só, né? E como eu nasci nos Campos Elíseos, fui criado nos Campos Elíseos, eu sabia como chegar direto nesse lugar sem ter que passar pela Quinto Junqueira, que é por dentro do bairro, pela Luiz Barreto, que você já ouviu falar, né? Na Rua Luiz Barreto, ali, dos Campos Elíseos. Eu fui direto na Luiz Barreto, cheguei na... Como chama aquela rua? É a rua que cruzava, que dava direto na lateral do prédio da Prosegur. Nossa. Tanto que a hora que eu estou indo, eles tinham derrubado toda a energia, os transformadores, já está tudo escuro. Passou um cara de moto do meu lado, e o cara vira assim, você está meio distraído, o cara vira, o que está acontecendo? Eu quase derrubei o cara de moto porque eu levei um susto. Aí eu falei, também não sei, vou ver agora. Tal. Que eu entrei, que eu fui chegando no cruzamento com a Saudade, eu vi um monte de gente, criança e adulto, todo mundo com a luzinha do celular apontada para o chão. Cheiro de pólvora, né, de explosivos já detonados. Tá. Falei, gente, o que esse povo está fazendo? Perigo, né? Encostando no carro. Eles estavam procurando dinheiro no chão. Eram moradores ali do entorno. Meu Deus! Criança. Tá. Eu encostei o carro do lado do prédio, né? E aí já estava aquele furdunço, os carros fortes tudo estourados e tal. E a polícia vindo. Eles desceram pela Quinto Junqueira e tem uma escola do município, que essa rua termina exatamente nessa rua que eu estava, que é na parede da Prosegur. Eu estava fora do carro, os policiais viraram na esquina. Eles não sabiam quem eu era. Aí eu já vi um monte de arma apontada para mim. Meu Deus. Levanta a mão. Eu falei, comecei a gritar, eu sou repórter, tá? E os caras levantam a mão, os caras estavam na pilha ali, né? Eu gritando, eu sou repórter. Aí comecei a falar, eu tenho um amigo da polícia, liga para ele, que é o Grit, né? Que está aposentado agora, que era comandante na época, tá? Aí deram uma amenizada, mas chegaram lá, me revistaram, entra num carro e some daqui. Perigo. Então eu tive nesse local, né, na hora praticamente do que aconteceu, só que pouca gente ficou sabendo, porque o programa acabou, né? O Morandini falou que tinha que falar lá do que aconteceu. Em compensação, em outras emissoras, o povo ficou falando. Então, essa foi uma experiência de que, de repente, você está numa situação que foge do controle. Podia ter levado um tiro. Nossa! Então, mas, gente, perigo. Contaram para vocês que vida de repórter é isso. Sim.
Sabemos que existiram certas dificuldades, né, e problemas técnicos no início da criação da rádio. Quais foram as principais dificuldades que foram enfrentadas pela sua família e companheiros de empresa? Olha, tudo era mais difícil, claro. Por exemplo, eu trabalhei com na Record, uma época de Franca, que foi uma das emissoras que eu trabalhei. Se saía para fazer uma gravação, você ia em 3, 4 pessoas. Que era um sistema chamado Matic, né, um sistema beta, que era o gravador desse tamanho, né, a câmera desse tamanho. Então ia um cara para a câmera, outro para o áudio, entendeu? Hoje você faz no celular, né? Tudo mais Agora, rápido. recente, eu trabalhando fazendo reportagem agora no Grupo Tati, eu trabalhava praticamente durante a semana inteira, direto da central, usando o celular. Usando um programa que a gente usa lá, que é o VMix, que vocês vão usar, ou já usaram e tal. E aparece que você está com uma câmera de cinegrafista junto e tal. É realmente uma transformação daquelas que, claro que facilita, mas no começo tudo era muito difícil em termos técnicos, né? A transmissão era muito complicada, mas as pessoas faziam das tripas coração e colocavam no ar. Eu diria que basicamente é isso, não tinha facilidade para nada, mas realmente as pessoas conseguiam fazer. E como você analisa o impacto da PRA7 na sociedade local, tanto como costumes e quanto referente, né, à evolução dos meios radiofônicos? Bom, a PRA7 foi uma rádio que ditou moda aqui em todos os sentidos, né? Não só ela, a própria 79. Os programas eram de uma audiência absurda, assim. A cidade parava. A PRA7 tinha um estúdio ali na Avenida Saudade com a Barão, que você, para poder assistir os programas, que eram os programas de estúdio, de auditório, você tinha que ficar em filas de quarteirões. E a PRA7 tinha orquestra, inclusive. Eu digo isso da forma mais simples possível. O impacto que isso causou na sociedade de Ribeirão Preto em termos políticos. Nós tivemos um locutor aqui em Ribeirão que foi 4 vezes prefeito da cidade, né, que é o Elson Gasparini. Temos deputado atual, que é deputado federal, que fazendo um programa de rádio desde sempre. Foi lá que ele ficou conhecido. Vereadores aos montes. Então, o impacto da comunicação de uma emissora de rádio nas décadas de 50, de 60, não só em Ribeirão, era uma coisa assim de relevância de tudo quanto é tipo de situação, de costume social, o que é a televisão hoje, né? Já foi mais até, que agora com o advento da tecnologia as coisas mudaram um pouco, né? Mas é assim, todo mundo tinha essa perspectiva de que o que falava na rádio é o que estava certo e era aquilo que, de fato, as pessoas iam entender como aquilo que precisava ser feito. Era novidade, né? Era, claro, sempre novidade. Rádio de Ribeirão sempre foi muito forte, viu, gente? Para finalizar, a radiofonia de Ribeirão. Tem um livro que eu acho importante vocês conhecerem, que é um livro que chama O Populismo Radiofônico em Ribeirão Preto, escrito por um pesquisador, professor, literário, chama Divo Marino, que ele exatamente trata disso, de como o rádio de Ribeirão foi considerado durante muito tempo um dos mais fortes do Brasil. Até se comparando com o rádio de São Paulo, do Rio de Janeiro, de capitais. Lucinho, bom, eu acho que você já respondeu isso bem claramente em alguns aspectos, mas acho que essa pergunta não pode faltar. A influência e a reputação dos seus pais te inspiraram, de certa forma, no interesse pelo rádio? Sem dúvida, né? Aquilo que eu falei antes do programa começar, né? Que eu, desde pequeno, desde que eu me entendo por gente, eu estava em estúdio de rádio. Então, mas assim, por exemplo, eu só tenho uma irmã mais nova do que eu, uma Leonina. Ela é 7 anos mais nova do que eu, mas parece que é 7 anos mais velha. Que desde pequenininha, ela me dava ordem dura, me chamava atenção, até hoje é assim. É a única irmã, né? Então, você para ouvir mesmo.
A gente gozado nunca teve muita... Estou falando isso para chegar rapidinho onde eu vou responder. A gente nunca teve muita convivência, porque quando ela nasceu, eu tinha 7 anos. Então eu já estava brincando com a molecada na rua. Quando ela tinha 7 anos, eu já estava com 14, já estava procurando namorada. Quando ela tinha 14, eu já estava casado, com 21. E outra coisa, você não leva a irmã para joguinho de futebol, nem nada. Tal. Então a gente teve uma convivência muito estranha. Mas qual que foi a pergunta mesmo? Se os seus pais, eles te inspiraram, né, na paixão pelo rádio. Foi, total. Mas eu quis dizer o seguinte, eu fui apaixonado desde o primeiro momento. Ela nunca quis saber. Uhum. Ela nunca se interessou, tanto que ela é professora e tal. E ela teve mais convivência, inclusive, dentro de casa, com meu pai, com a minha mãe, né, numa faixa da vida dela, que eu mesmo, porque eu com 14 anos eu ficava a semana inteira fora de casa, era uma coisa impressionante. Gente, eu sou de um tempo nessa cidade, quando eu tinha 6 anos de idade, eu saía de casa todo dia de manhã. Eu morava na rua Rio de Janeiro, perto onde é hoje o Tomás Alberto, sabe a escola? Não, assim não sei. Quer ver que ali perto tem? Não tem a rotatória Mincalil? Ah, sim. Seria da rotatória Mincalil até no começo da Barão do Amazonas. Eu ia a pé sozinho e voltava. Não tinha problema nenhum, todo mundo se conhecia e tal. Então, eu falo eu cresci numa cidade em que isso aqui tudo era uma festa. Uhum. E eu não parava em casa. Então, eu realmente, nessa fase, eu achei que a minha irmã um dia fosse se interessar em seguir uma carreira, tal. Nunca quis saber. A questão profissional, né, dos pais geralmente influencia muito na infância, né, na vida de uma criança. Como que foi para você a sua infância, tendo pais, né, apaixonados pelo rádio e pela comunicação? Foi muito diferente? Olha, assim, comparado com os meus amigos, sim, né, os amigos da época, porque os pais trabalhavam em fábrica, trabalhavam no comércio e tal, e eu trabalhava com gente que conhecia gente famosa. Gozado, eu nunca tive essa coisa de tipo de ídolo lá, até porque eu acho que, de certa forma, eu já entendi, desde o primeiro momento, que os meus ídolos estavam dentro de casa, né? Então eu falava... eu lembro de coisas do meu pai e minha mãe conversando sobre fazer um programa juntos, que eles ficavam horas falando sobre isso, horas. E até refilar e chegar num projeto. Curiosamente, eles nunca trabalharam juntos. Sério? Não acredito. Nunca trabalharam juntos. Infelizmente, né? Teria sido muito eles trabalharam assim. Minha mãe tinha um programa, de vez em quando meu pai aparecia, tal. Ou meu pai estava no programa, minha mãe aparecia. Mas assim, de sentar os dois, começar e terminar um programa juntos, nunca aconteceu. Também os estilos eram diferentes, sim. Né? Ah, sim. E conta pra gente um pouquinho de como foi quando você começou no rádio. O que te impulsionou pra isso? Qual foi a chama, assim, que falou, é isso, assim, certeza absoluta? Bom, eu bem cedo, eu comecei, tipo, repórter mirim e tal. E depois, teve uma época, já, quando eu estava, inclusive aqui na Renascença, a Renascença era aqui dentro da UNAERP, eu fui programador musical, na época. E depois disso, eu voltei, isso foi rápido, entre 16 e 17 anos. Aliás, eu tinha um programa aqui na Renascença, que chamava Clube do Rock. Para a época, final da década de 60, começo da década de 70, era uma coisa assim, meio fora do comum. Depois disso, eu comecei na reportagem. Aí eu fui repórter esportivo 25 anos. E digo para vocês o seguinte, não sei se mudou, acredito que não. O dia que eu deixei de ser repórter esportivo, não vou falar qual foi o clube, mas era um dos dois, né, aqui de Ribeirão, que eu estava tão esgotado com coisas que eu via e ouvia, fora extracampo, que eu falei assim, eu larguei o meu equipamento, era uma maleta, microfone, fone de ouvido, eu larguei numa mesa lá dentro do estádio, falei, eu nunca mais piso num campo de futebol. E nunca mais pisei. Porque tudo que a sociedade do bom e do ruim, você tem nesses ambientes. Eu acho que era uma coisa mais amadora. Hoje está na mão de corporações e tal, né? Eu acho que hoje está pior. Você acha, né? Eu também. Eu acho que o futebol piorou muito. Eu acho que o futebol piorou muito, assim, em questão de muitas coisas, assim. Sei lá, eu analiso o futebol como era antes e o futebol de hoje. Olha, eu vou te dizer que nesse aspecto que você está falando, em termos da paixão das pessoas em relação ao próprio jogador,
Eu sou de uma época em que o jogador jogava no clube 10 anos. Jogava com Sim. amor, com Né? paixão. Esse negócio de VAR também destruiu o futebol pra mim. Então, essas tecnologias, elas parece que vêm para ajudar e acabam até piorando. O fato é que isso não queria dizer que o jogador que jogava num time, aqui em Ribeirão, por exemplo, jogava no Comercial, não ia jogar no Botafogo. Muitos jogaram nos dois, muitos. Hoje em dia não tem muito isso mais, né? Mas assim, demorava para isso acontecer. O cara jogava 10 anos num time, aí jogava fora, voltava e tal. Dá um certo saudosismo. Mas, por outro lado, já tinha coisas que me deixavam meio irritado. Uma delas era o tratamento que diretorias davam para os jogadores. Que até hoje, né? Mas assim, aqui era coisa assim, jogador passar fome. Caramba. Então, isso tudo me deixava, sabe? Eu me lembro, não vou falar o clube. De uma situação em que o time estava 18 partidas invicto, já estava classificado para outra fase, com um treinador até que depois treinou o time grande e tal. Era um timão, numa divisão menor do Campeonato Paulista. E aí, os jogadores estavam 3 meses sem receber. Os jogadores, claro, né, com família, tudo mais, aquele desespero. Deram uma prensa na diretoria. Falou, se não tiver... Nós vamos jogar um jogo agora, no domingo, que não representa mais nada. A gente está classificado. O outro time não podia nem empatar o jogo. Não, estaria fora. Aí falaram, então se for o seguinte, nós não vamos entrar em campo. Não vai ter jeito. Não, nós vamos pagar. Aí pagaram os jogadores numa sexta-feira, com cheque cruzado, depois das 4 horas da tarde. Nossa. Um dos jogadores, que era o capitão do time, passou por mim, colocou um papel no meu bolso, falou, quando você chegar em casa, você abre. Eu falei, tá bom. Quando eu cheguei em casa, eu abri, estava o resultado da partida. Isso na sexta-feira, 3-0. E vocês me perguntam quanto foi o jogo. 3-0 para outro time. Caramba, que loucura. Esse negócio assim de salário, essas coisas, eu acho que é muito pior aqui no interior, porque parece que eles não valorizam tanto os jogadores. Eu sinto isso, né? Eu gosto muito de esporte, então eu tenho essa percepção que, tipo, mesmo que o time esteja bem, eu acho que eles têm um pouco essa diminuição, assim, dos jogadores. Tem. E eu acho que por isso que também o time não vai tanto pra frente, porque a diretoria não valoriza os profissionais e, não sei, eu tenho essa percepção, eu sempre tive essa percepção, não sei se eu tô correta. Você tem, parte da sua percepção tá certa, existe, claro, essa diferença. Mas acontece que hoje tocar um time de futebol é muito caro, né? Sim, isso é verdade. E aí acaba virando o que está acontecendo, por exemplo. Qual que é o time no interior hoje? Apesar de eu ter largado de fazer esporte, eu nunca deixei de ser um apaixonado. Qual é o time do interior hoje que está andando em cima do trilho? É o Novo Horizontino. Por quê? Porque é um time de uma SAF. Mas é uma SAF que tem uma preocupação em ser mais do que uma SAF. Então eles cuidam da família do cara, sabe? Dão todo suporte. Se alguém está doente, eles já chegam na cidade e dão o melhor plano de saúde. Isso faz diferença no rendimento, mas não é só de jogador de futebol, não. É na vida de todo mundo. Então só isso. E tem jogador aqui em Ribeirão ganhando 30, 40 mil por mês, vocês sabem disso, né? Sim. Em compensação, tem jogador em Ribeirão ganhando R$2.000 por mês. Exatamente. Aí você não pode querer jamais o mesmo rendimento e tal, não tem como. Né? Com certeza. É verdade. Voltando um pouquinho, você comentou que trabalhou na Record Franca, né? Quais outras emissoras também que você passou na sua trajetória? Bom, trabalhei na Clube aqui em Ribeirão, né? E depois eu tive passagens agora, recente, né? Pela multiplataforma. Eu já tinha trabalhado na TV aqui em Ribeirão, em 2000, com um grupo lá na Tati. Eu apresentava um programa de 1h45 ao vivo. E nessa época, a Tati, ela tinha 2 emissoras de rádio AM que retransmitiam a Globo e a CBN. E aí tinha os programas locais. Então eu fazia Globo Cidade em Ribeirão, fazia correspondência da CBN e apresentava programas na TV, em 2000. Isso foi um tempinho. Né? Tinha um programa ao vivo, em 2000. O estúdio era Maurílio Biagi, onde é a faculdade lá, vocês sabem, né? Agora, depois que virou multiplataforma aqui embaixo, na Junqueira. E aquela região ali, agora não, mas era meio afastada da cidade. Você tinha Maurílio Biagi e não tinha muita coisa assim, de prédio, de construção, nem nada. Então ficava bem lá, já saindo de Ribeirão.
E aí você convida. O programa começava 12:30. Você convidava alguém para participar do programa ao vivo. A pessoa tinha que sair do centro de Ribeirão, ir até lá, normalmente na hora do almoço, e para fazer um programa ao vivo. Já começava que muita gente não gosta muito de fazer programa ao vivo, tá bom, enfim. E o programa tinha 1h45 ao vivo, direto. Faltava 5 minutos para o programa começar, era normal alguém ligar e falar que não ia poder ir. Nossa. Aí eu entrevistei o cinegrafista. Ele tinha muita história para contar. Você tinha um microfone para ele falar? Tinha a câmera, né? Pedi para um outro menino cuidar da câmera e tal, ele sentou lá e contou, tá? Porque foi o que tinha que fazer na hora. Esses improvisos são legais. E agora, na multiplataforma, a gente aprendeu tudo de novo, né? Eu digo que essa minha passagem agora pelo Grupo Tático, a multiplataforma, aprendi tudo de novo, porque eu aprendi a fazer edição de celular. Vocês sabem, todos vocês, claro, né? Mas imagina um cara com 60 anos fazendo isso. Sim. Hoje eu pego um celular, uso tudo que vocês usam lá, como que chama lá, o Point Blur e tal, tudo mais. Eu mandava tudo pronto já, inclusive, agora recente, para ir pro ar já, Então você fica pensando assim, gente, o que vai vir agora, né? Porque acho que eu jamais na minha vida imaginei que eu fosse fazer isso um dia, profissionalmente falando. Agora, essa pergunta, tenho certeza que vai acrescentar muito na nossa vida. Existe algum macete que você aprendeu com seus pais que você usa para a vida toda, que você usa ainda na sua carreira, que faz total diferença? Olha, isso serve para tudo, né? Para a vida. Sim. Primeira coisa é você... eu sei que é impossível ser 100%. Sei, aprendi isso. Mas tente ser o máximo que você puder respeitoso com quem se trabalha. Sabe, assim, às vezes até você vai se prejudicar por não fazer alguma coisa para não prejudicar alguém. Isso não é perder, isso é ganhar. Sim. Eu digo isso porque na minha vida ela deu tanta reviravolta, profissionalmente falando, e por conta de amizades mesmo, de coisas mínimas que você nem percebeu direito que tinha feito, isso acabou resultando em, por exemplo, em arrumar um emprego. Entendeu? Porque aquela pessoa que você ali um dia respeitou e você procurou ajudar, enfim, que ser realmente um companheiro de trabalho, essa pessoa está numa posição que pode te indicar para uma situação que às vezes você não tem quem faça isso. É verdade. Então é uma regra de aproveitamento. Eu falo que é até uma coisa meio egoísta de falar, mas é verdade. Mas serve também como um fórum íntimo, sabe? Aquela coisa tipo assim, quando as pessoas falarem de você, falarem, olha, o cara, né? Eu tinha uns defeitos conhecidos, tal, né? Uma época da minha vida, passei por uns processos muito complicados, né? Problemas assim, tipo, tive uma época que eu estava tão fora de mim em termos de entender o que estava acontecendo, que eu acabei pisando na bola com relação a relacionamentos, tal. Separei depois de 25 anos, fiquei 9 anos morando sozinho, tive uns rolos, tal, e voltei com a minha mulher depois de 9 anos, casei de novo no cartório. Caramba. Estamos juntos. Mas aquela história, eu podia ter evitado que esses 9 anos acontecessem, entendeu? Sim. Mas a cabeça, né? A gente, quando é mais novo, acha que está tudo bem e tal. Detalhe, nunca, jamais eu falei mal de quem teve envolvido nesse processo, outras pessoas. Pelo contrário, são ótimas pessoas. Mas eu errei. Então, é assim, isso serve para a vida. Você, primeiro, respeitar tudo e todos. Profissionalmente, é tão importante quanto o seu relacionamento social mais íntimo. Porque essas pessoas são pessoas que entraram na sua vida, né? Daqui uns anos, né? Vocês vão estar todas em outras emissoras, tal. Mas não é legal falar, eu vou ligar para quem estudou comigo lá no primeiro ano? Sim. Porque essa primeira galera, nunca mais vai deixar de ter a importância que ela teve. Sim. E ela tem. Tanto que eu tenho o Gil, por exemplo, são amigos de... A gente não se vê, mas é amigo, entendeu? Na hora que precisa falar, fala, tal. Então é isso. Eu acho que essa é a base para tudo na vida e principalmente também em relação à profissão. E a outra coisa, intuição. Intuição é fantástico, assim. Você recebe uma proposta para fazer alguma coisa.
Se você sentir que aquilo vai realmente funcionar, não espere para depois, resolva. O mundo está numa dinâmica muito, muito rápida, muito acelerada, que às vezes você não vai ter essa oportunidade de novo. Sim, é verdade. A história que os avós falavam do cavalinho que está passando, né, tal, burrinho, né, que está passando, tal, seladinho, se você não montar, de repente não passa mais de novo. É verdade. Então é isso. Lucinho, para a gente poder finalizar aqui, então, como que você descreveria o legado deixado pela família Mendes para a rádio e a comunicação na região de Ribeirão Preto? Olha, é assim, né? Desculpa a falta de modéstia, mas boa parte, aliás, eu não sei se ele vai falar isso, algumas pessoas que vão vir aqui começaram em rádio porque meu pai os colocou. Boa parte da geração dele foi trabalhar em rádio porque meu pai deu a primeira chance. E viraram pessoas importantes na história do rádio de Ribeirão. Importantes. Eu acho que nós temos um legado, né? Essa história do Come Fogo, a própria trajetória dos meus pais, né? Trabalhando a vida inteira em rádio. E a minha, né? Eu costumo dizer que... eu acho que eu não fui tão importante assim por conta de duas coisas. Primeiro, porque eu nunca achei que eu fosse um bom radialista. Curiosamente. Eu sempre tive uma percepção assim que eu era mediano. Eu era que dava conta do recado, mas eu nunca fui assombrado, assim, tipo, olha, eu sou o cara. Não, nunca. Eu queria ser o operário da coisa. Embora eu encontro com as pessoas na rua, principalmente velhinhos e velhinhas, tal. Nossa, você fala umas coisas tão legal, tal, né? Eu falo, mas eu tô lá para fazer isso. É quase uma obrigação, se dizer o mínimo. Então é isso. Eu prefiro dizer que eu trabalhei com gente com muito mais talento do que eu, até da minha geração, gerações que seguiram agora, né? Eu vejo muita gente começando em rádio aqui. Se eu ficar com vocês uma semana, eu tenho isso comigo. Eu tenho assim um estalozinho que eu falo, tá mais pronta do que as demais. Mas é uma coisa de naturalidade, percebo isso. Mas não sou nenhuma pitonice, não acertei a vida inteira, tal, né? Mas normalmente eu acabo falando, olha, acho que aquela pessoa vai mais longe e tal. E acaba acontecendo, muitas vezes. Isso para mim é mais legal do que a minha própria história, porque, como eu disse, né, eu nunca fui assombrado com essa coisa de vaidade nem nada, então é mais interessante eu saber que eu conheci gente que progrediu na carreira, e muita gente fez isso, né, gente que acabou realmente... não trabalhei junto, mas, por exemplo, vocês sabem que o William Bonner é de Ribeirão. Sabia? Não sabia. Não tem nada a ver com isso. Só estou contando um detalhe. Que o sobrenome dele é Bonhomer, inclusive. A família, inclusive, tem familiares aí em Bonfim. O outro também, que é o ator lá, o bonitão, qual que chama? Eu sei que o Diego Ribas é daqui. O Diego o Diego é. Não, o ator lá famoso, lá, o bonitão do Brasil, que trabalha nos Estados Unidos, lá, o Rodrigo Santoro. Também. Bom, então é isso. O episódio de hoje desse projeto lindo que é o Memórias da Comunicação fica por aqui. Lucinho, dê suas considerações finais pra gente. Olha, eu me sinto honrado, agradeço demais o convite. Eu falo muito porque é coisa que é a minha vida e eu gosto de falar, também tem isso. E, aliás, na profissão, se você não falar, você vai fazer o quê, né? Exatamente. Eu sempre preferi ouvir o que o pessoal da técnica faz, sabe, assim. Eu trabalhei com gente na técnica que era mais importante, mais talentoso e mais espirituoso, enfim, tinha um conjunto melhor preparado de quem estava no microfone falando. É verdade, cara. Eu trabalhei com gente de técnica que são fenômenos. Gente que você faz um programa, a pessoa tá arrumando o programa para você. Cito aqui vários deles, né? Vou citar um para dizer, assim, tipo, o Carlão, que era da Clube, depois trabalhou com a gente, e ele é motorista de ônibus, inclusive, hoje. Assim, você tá com uma coisa, falando uma coisa, ele acha uma vinheta, tal, te dá uma cor na coisa. Então é isso. Agradeço demais o convite e estou sempre à disposição. Para falar de rádio, eu acho que tem umas historinhas para contar nessa minha história de família, né, e a minha própria família. Eu digo que vocês estão vivendo uma outra realidade, mas essa paixão pelo rádio nunca vai esmorecer, ela não vai acabar. Com certeza. Com certeza. Eu acho
Vocês estão vivendo uma fase de transição para uma coisa melhor. Muito obrigada pela sua presença. A Eu que gente se agradeço. sente muito honrado em te receber aqui hoje, contar um pouquinho dessa história linda da sua família, a sua história também, que é muito importante para nós. Bom... Tem uma coisinha. Pode falar. Vai sair agora, até no final do semestre, o livro, né, contando a história do meu pai e da minha mãe. Baseado no que tem lá na Secretaria da Cultura, lá na página do Memória Oral. Conversando com a minha irmã, né, fulano escreveu um livro disso, fulano escreveu um livro disso. A minha irmã falou, gente, a entrevista com o meu pai, né, o nosso pai, e com a mãe, tá pronta, inclusive eu vi na voz deles, por que a gente não faz isso? Então, tá tudo sendo preparado para até lá para julho, mais ou menos, sair a história da família Mendes, né, no caso dos meus pais. Não diria um livro, mas uma iniciativa nesse sentido. Mas aí eu aviso vocês. Avisa sim, muito bacana. A gente vai querer ler com certeza. Bom, agradecer também a parte técnica, André Violante e Leonardo Rabelo, o nosso coordenador, né, que esse projeto é ministrado por ele, Geraldo José Santiago. Agradecemos a presença do Lucinho, que contribuiu ativamente para esse projeto lindo que visa contar, reviver e eternizar as histórias e os marcos dos 100 anos de rádio em Ribeirão Preto. Muito obrigada por vir, a gente agradece muito. Muito obrigada a você que nos acompanhou nessa entrevista. O projeto Memórias da Comunicação está disponível no canal do YouTube da Rádio UNAERP e conta com outras entrevistas incríveis. Todo o conteúdo aqui abordado foi obtido por meio de pesquisa e produção dos alunos do curso de jornalismo da UNAERP. Eu sou Isabelle Carlinho e me despeço de você, ouvinte, nesse momento. Muito obrigada e até a próxima. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio UNAERP. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Leonardo Rabelo e Gustavo Arsêncio. Coordenação, Gil Santiago.